O Centro Espírita Paz de Zé Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Nesta segunda-feira, dia 11 de março de 2024, estaremos apresentando a palestra realizada em nossa sede pela nossa irmã Andréia Gropperi, que é oradora já antiga nossa, já conhecemos a Andréia de longa data, por motivos de saúde de sua mãe. Ela teve que deixar um pouco as atividades dela na sua casa anterior para poder cuidar da sua progenitora. E à medida que ela dispunha de algum tempo, ela continua fazendo as suas oratórias, o que muito nos alegra, porque é uma estudiosa da doutrina e muito competente para esclarecer e deixar para todos nós um pouco do seu conhecimento. Então, na noite de hoje, recebemos com alegria a Andréia e rogamos a Deus que nos permita iniciar esta sessão de hoje com a sua bênção e a sua autorização. Rogamos ainda que os mentores espirituais que assistem a Andréia possam estar a seu lado, incluindo, orientando para que possamos ter o melhor da Andréia a todo nosso aprendizado e engrandecimento na doutrina. Com vocês, então, da cidade de Santa Nésia, Andréia Gropperi. Do livro Linha de Luz, de Chico Xavier, olhai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus, Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orar e vigiar sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se tornar movimentar possibilidade na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhar é o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas,
Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvítrios necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis pronto a vigiar e orar com proveito. E na noite de hoje temos a nossa querida irmã Andréia, que falará sobre Deus e nós. E com muita emoção sempre que eu chego aqui, que eu estou aqui, já me fico muito emocionada com a presença carinhosa dos amigos espirituais, com o carinho de todos vocês, com que a gente compartilha nesse ambiente de paz e luz. O tema que nós escolhemos para tratar na noite de hoje é um tema que nós temos pensado, tentado estudar nesses últimos anos, e principalmente de pandemia, que é esse contato íntimo com Deus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Deus e nós. Quando Kardec organizou, codificou a primeira obra do Espírito, em 1857, ele consultou os Espíritos e pediu, e foi intuído, de que a primeira parte do Livro dos Espíritos tratasse, sobre Deus, tratasse do tema Deus. Então não é à toa. A primeira questão, número 1 do Livro dos Espíritos, é a pergunta que é Deus. Nem o que é, nem quem é. Mostrando que Deus não é algo, nem alguém, mas que Deus é Deus. A gente ensina isso na evangelização, mas quem é Deus? O que é Deus? Deus é Deus. Não tem comparação, não tem outro parâmetro. Por isso é tão complexo a gente compreender Deus. E lá, Kardec faz a pergunta aos Espíritos, e respondem que Deus é a inteligência suprema. Suprema significa super, acima de qualquer outro. Deus é a inteligência suprema e a causa, que obviamente primeira de todas as coisas. Então é esse o recado que os Espíritos nos trazem, que faz a gente pensar, meditar e pouco entender sobre Deus. Mas a gente fica tranquilo, porque nós estamos evoluindo e um dia nós estaremos com Jesus, espíritos puros, e vamos então compreender Deus. Mas Kardec, para nos ajudar, ele coloca ali, com o ensino dos Espíritos, os atributos de Deus, dizendo que Deus é imaterial, dizendo que Deus é onipotente, dizendo que Deus é soberanamente justo e bom, e colocando ali todos os atributos de Deus para que a gente possa compreender um pouco, perceber um pouco, utilizando os nossos sentidos, do que é Deus, do que é Deus e que o não é. Então Deus não é uma figura, nem matéria e nem espírito. Isso é uma questão que a gente precisa bem pensar. Deus não é espírito. Deus é Deus. Não é essência espiritual, nem essência material. Jesus sim, é espírito, nosso irmão, passou por processo evolutivo com nós, da mesma maneira que nós. Mas por que Deus é a causa primária? Porque Deus é a inteligência suprema e originou tudo isso, e não pode ser um espírito. Então ele é imaterial. Então todos esses atributos vão fazendo a gente perceber o que é Deus. E há uma questão mais profunda sobre a percepção de Deus, que eu tenho certeza absoluta que foi Jesus que trouxe para nós, que é a ideia de um Deus justo e bom, de um Deus Pai. Porque até então, antes de Cristo, antes de Jesus chegar para estar conosco e trazer a sua mensagem universal, a sua mensagem imortal, porque a mensagem não testificou, não escreveu nada, não deixou nada para ser dito, mas a mensagem dele ficou. Jesus trouxe 3 pontos grandes na sua mensagem. A primeira delas é que Deus é Pai, que Deus nos ama, que Deus é justo e bom. Ele nos falou da vida futura, e trouxe no seu evangelho de amor. Mas essa mensagem de um Deus justo e bom, de um Deus Pai que nos ama a todos igualmente,
sem exceções, sem privilégios, sem destinos cruéis para nenhum de nós. É uma mensagem que Jesus trouxe. A sua mensagem de amor, ele fala desse Pai. E o Espiritismo vem resgatar. E um dos princípios básicos da doutrina espírita é a existência de Deus. Muitas vezes nós espíritas, e também das religiões de matrizes africanas, ou qualquer religião de matriz espiritualista, né, falam, o Deus de vocês é religião. Não. O nosso Deus é um Deus Pai, né, que nos criou justo e bom. Deus mesmo, que a gente pode chamar de qualquer nome, mas que nós consideramos com esse nome Deus. Então Deus é amor infinito. A questão de que Deus é amor infinito tem que estar no nosso coração, porque foi assim que Jesus revelou. Deus é amor infinito. Nas sutilezas do nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, a gente precisa lembrar disso. Deus nos ama. Deus ama aqueles que a gente não compreende. Aqueles que ainda estão ao arbítrio do mal, viciados pelo vírus do mal. Talvez nós ainda. Deus nos ama igualmente, porque Deus é amor infinito. Todos nós, todas as criaturas estão mergulhados no ar divino de Deus. É no hálito divino, no hálito desse Criador. É imenso isso. Considerando os bilhões de galáxias, os seus milhões de planetas, o universo que continua a expandir, talvez a gente não consegue dimensionar essa grandeza, mas a gente pode perceber o amor de Deus. O amor de Deus que nos destina um destino só, que é a pureza espiritual, a perfeição, igualmente para todos nós. Então, Deus é amor infinito. André Luiz, nas suas obras, quando ele fala daquelas criaturas que trabalham e servem em nome do bem, ele diz, né, tem um livro que ele fala, que o amor comanda todas as tarefas, que aqueles que amam governam o mundo. Aqueles que amam governam o mundo. Tem uma mensagem muito linda, contada pelo irmão X, né, que é Humberto de Campos, que está no livro Boa Nova, um livro que eu gosto muito, e que ele revela um momento em que Maria, Jesus já tinha partido, já tinha sido crucificado, e Maria, né, como Jesus pede a João que cuide de Maria, é João, o único dos seus discípulos que ficou com ele até o fim, mais as mulheres. João leva e vai com Maria até Éfeso. E lá eles ficam numa parte rural da cidade de Éfeso, numa casinha simples, eles ficam morando lá. E nesse capítulo do Boa Nova, Humberto Campos narra que João saía para pregar, ele saía da casinha, ia até a cidade para contar as histórias e ficava longo tempo fora. E Maria ficava na casa e sempre estava recebendo muitos peregrinos. Muitas pessoas iam lá conversar com ela, pegar conselhos, se aconselhar com ela, estar próximo da mãe de Jesus. E um dia conta na obra que Maria, no final de uma longa fila de peregrinos, ela entra, né, um peregrino também vestido naqueles trajes da época, bem simples, uma figura diferente, e chega até ela. E quando ela penetra nos olhos daquele peregrino, embora não o reconheça fisicamente, ela sente que aquele peregrino estava ali procurando um conselho, procurando ela para nada, que aquele peregrino estava ali para vê-la. E aí ela sente que é Jesus. Jesus estava na fila de peregrinos para ver a sua mãe. E quando ela sente a presença de Jesus, ela logo se dá conta e na sua atitude humana, ela tenta se ajoelhar. Mas Jesus não permite que ela se ajoelhe diante dele. Ele se ajoelha diante de mim. Ele fala assim: mãe, é da vontade do meu Pai que no meu reino de amor e de justiça sejais vós a rainha. Então, gente, no governo desse planeta Terra existe um coração de mãe que junto de Jesus nos governa e cuida de todos nós que estamos aqui, encarnados, desencarnados no céu. Porque aqueles que amam, governam. Aqueles que amam são aqueles que governam os destinos do nosso mundo. A gente não pode esquecer disso. Porque os espíritos puros já conseguem compreender, entender o amor
no imenso amor de Deus por todos nós, e eles se revelam por esse amor. Nós, para estudarmos, para pensarmos um pouquinho em Deus, além de falar um pouco desses atributos, a gente vai se utilizar das leis divinas que Allan Kardec colocou na terceira parte do Livro dos Espíritos. Lá na terceira parte, Kardec coloca as leis morais ou leis divinas. E a gente pode dividir essas leis em 3 grupos. Porque conhecendo as leis criadas por Deus, aliás, a questão é, se Deus pode tudo, né? Se Ele é soberanamente poderoso, todo-poderoso, por que Ele iria criar leis? Se Ele pode fazer de acordo com a sua vontade o que quisesse. Ele cria leis porque Deus é justo e bom, é amoroso. Ele cria leis porque, através de leis, igualmente Ele vai tratar todas as suas criaturas, e a gente vai ver isso hoje. E através das leis divinas, compreendendo as leis divinas, que a terceira parte do Livro dos Espíritos nos traz, nós vamos compreender a grandeza desse Pai, que encontrou leis, que criou leis, que nos governam a todos, desde a pequena semente, que vai virar uma árvore frondosa, aquela estrela que futuramente vai ser lá um planeta. Tudo isso é governado por essas leis, criadas por esse Pai. E conhecendo essas leis, a gente já começa a compreender com o nosso pensamento tão ainda inferior, porque somos ainda esses espíritos, né, em evolução, nós começamos a compreender, a sentir, a adivinhar esse Deus que nos ama infinitamente. Então nós podemos dividir essas leis divinas que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos em 3 pontos. Primeiro seriam aquelas leis de Deus, né? As leis do Pai que nos governa, de nós para com Deus. O segundo grupo seriam as leis que Deus criou para nós mesmos, que cada um de nós está submetido na nossa vida, nesse processo evolutivo tão longo, até a gente chegar por esse espiritual. E depois o terceiro grupo seriam as leis, que são aquelas que regem as nossas interações entre espíritos imortais, que nós somos, né? Então as nossas interações de espíritos imortais em qualquer espaço desse universo são também coordenadas, dirigidas por leis que seriam esse terceiro grupo. As primeiras leis, então, seriam as 2 leis que regem o nosso contato, a nossa interação, o nosso relacionamento com esse Pai justo, bom e amoroso, que seriam as leis divinas ou naturais e a lei de adoração. As leis divinas ou naturais são aquelas que a gente pode dizer que regem tudo que existe no mundo, tudo que existe no universo. Cada vez que a gente entra em contato com a natureza, que é obra de Deus, a gente sente a presença dele, né? Não precisamos, muitas vezes, estar no processo de oração, estar no processo de contemplação, que quando a gente vê algo que é da criação de Deus, que é da natureza divina, a gente percebe a presença desse Criador amoroso. E não dá para cansar de olhar. Se a gente olhar um campo vasto e ver a diversidade de cores, que esse Pai amoroso nos abençoou com a natureza, a gente vai compreender um pouco Deus, vai ou vai? Que Deus gosta do diverso, do lindo, do perfeito, do majestoso. Não tem nenhum passarinho igual, vocês já notaram? Pode ser do mesmo tipo de passarinho. São todos diferentes. Somos todas e todos criaturas diferentes. Deus não nos criou como um exército que foi criado, o espírito a partir daquele momento tem ali a essência espiritual e todo mundo que foi criado ali, começou a ser espiritual ali, daqui a 1000 encarnações vai estar nesse patamar. Não é assim a lei divina. Cada um, de acordo com as suas escolhas, com o seu livre-arbítrio, vai estar no momento, vivendo o seu progresso, a sua evolução espiritual, no seu momento. Porque Deus nos respeita. Respeita as suas leis e nos respeita as nossas escolhas e os nossos destinos. Eles nos respeitam. Então, esse é o Deus, né? E através da lei divina e natural, através dessa natureza exuberante, nós fazemos parte dela. Através dessa natureza exuberante, nós fazemos parte dela. Nós podemos observar e começar a compreender esse Pai justo, bom, amoroso, que nos ama infinitamente e continua trabalhando.
Tem uma poesia de Maria Dolores, psicografia do Chico, que ela fala assim, no final, ela vai falando sobre os sabores, sobre os nossos desafios, e no final ela fala assim, além, muito mais além, no coração das alturas, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, e Deus espera também por cada um de nós. Então Deus trabalha, Deus espera por nós, Deus está em nós, para nós e conosco, porque também nos momentos da nossa vida, em muitos momentos da nossa vida, nós estaremos conosco mesmo e dentro de nós espertos por essa grandeza divina que habita em nós. Então, quando a gente entrar em contato com essa natureza, vamos perceber, vamos começar a observar nas sutilezas, nos detalhes, na cor do céu azul, ou na chuva que cai, essa grandeza divina, para que um dia, quando a gente chegar ao Espírito puro, a gente possa compreender corretamente, entender, sentir esse Pai de amor. Na lei de adoração, a gente pode dizer que a gente é o que a gente adora. Aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então a gente precisa observar o que a gente adora. Porque nós somos representação do que a gente adora. Se a gente observar uma criatura que está nos caminhos do vício, do crack, por exemplo, nós vamos ver o rosto, a presença, a postura, o corpo está marcado pelo crack. Se a gente conviver com uma criatura perversa, a gente vai observar que o rosto, a presença e o corpo está marcado por essa perversidade. Porque a gente é o que a gente adora. Mas também a gente poderia dizer que quando nós já começamos a descobrir esse Pai de amor dentro de nós e começamos a descobrir como cumprir essas leis divinas, como seguir essas leis divinas, como nos sentirmos na presença de Deus, a gente vai observar que quando a gente também está nesse momento, o nosso corpo, a nossa energia, o nosso coração, o nosso rosto também assim representa. E a gente vai dar um exemplo. Chico Xavier é um exemplo disso. Aquele biógrafo Souto Maior, quando fez a biografia do Chico, ele conta no início do livro. Ele conta que quando ele chegou para entrevistar o Chico, ele estava ainda próximo, não estava do lado do Chico. Ele estava aguardando para ser recebido. Ele começou a chorar involuntariamente. Ele não conseguia parar de chorar. Porque o Chico já trazia essa presença amorosa e divina, embora no seu processo ainda de evolução, ele já trazia. E ele pôde sentir essa energia. O Papa Francisco, quando esteve no Brasil, eu vi vários relatos de pessoas que, próximas ao Papa, sentiam a energia, a presença amorosa, porque já era uma criatura que já tinha essa intimidade, essa convivência com Deus. E Deus, gente, Ele é presença. É claro que nós aprendemos com Jesus a orar o Pai Nosso. Quer dizer, Pai Nosso que estás no céu, que poder tem essa oração. Quando a gente se coloca como filho e diz, Pai, me socorre. Pai, eu estou aqui. Pai, eu preciso. Claro que você tem poder muito grande. Mas quando brota no nosso coração, não precisa nem de palavra. Porque Deus sente. Deus sente e procura por nós. Tem uma história bem bacana da Madre Teresa, que foi entrevistada, já contei um pouquinho antes. Quando foi entrevistada, o repórter perguntou para ela, Madre, a senhora fica tão próxima de Deus, tem um contato permanente, ela também, uma criatura que emocionava por onde ela passava. O que a senhora fala com Deus nas suas orações? Ela respondeu, meu filho, não falo nada. Eu só oro. E o que Deus fala com a senhora, então? Deus não fala nada. Só amor. Porque Deus é presença. É no silêncio do nosso coração, muitas vezes, da nossa angústia, da nossa tristeza, no momento íntimo que a gente vai encontrar a presença de Deus. A gente vai sentir, através de seus mensageiros, a gente vai sentir essa porção divina dentro de nós.
E é preciso que a gente treine. É preciso que a gente aquiete o coração. É preciso que a gente perceba, porque Deus é sutil, Ele não se revela em espetáculos. Ele não se revela em grandiosidade, Ele se revela, a gente fala dos caminhos, né? Insondáveis de Deus. O Allan Kardec, ele faz duas maneiras de designar, de separar os tipos de espíritos. Ele faz isso na questão do Centro de Livro dos Espíritos, que coloca lá as ordens e classes, que é uma divisão que o Cosmo fala que é ternária, e faz uma divisão no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Cosmo chama de binária, em que ele divide os espíritos em espíritos superiores e espíritos inferiores. Então, os espíritos superiores seriam os espíritos puros, e os espíritos inferiores seriam todos os não ainda. E ele disse que apenas os espíritos superiores podem entender Deus. Que aos espíritos inferiores cabe sentir e adivinhar Deus. O que seria sentir Deus nessa conjuntura? É perceber o Deus de nós. Que somos suas criaturas. Somos seus filhos. Ele nos ama muito. Deus nos ama. Às vezes a gente acha que não, né? A gente acha que o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo com aquela pessoa, Deus nos ama. E como Pai nos disciplina de acordo, né? Porque a lei de Deus, é importante dizer isso. As leis de Deus não são leis que castigam. Esse Pai estruturou um universo, estruturou tudo isso. Isso tem ordem, disciplina, paciência, tempo, lugar, hora. Mas não seremos responsabilizados, não sejamos responsabilizados pelos nossos atos. Então, muitas vezes, né, a resposta de Deus aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, aos nossos pedidos, são diferentes da nossa expectativa. E a gente se frustra com isso. Mas se nós buscarmos em nós essa confiança em Deus, quando no capítulo 19 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec abre falando, a fé transporta montanhas, no primeiro item ele fala que fé é confiança, é confiar no Pai, em Deus, e nas suas leis, soberanamente justas e boas e imutáveis. E a gente precisa compreender isso, para a gente poder sentir. Então, sentir Deus, sentir essa porção de Deus. E quando Kardec, quando os Espíritos falam que nós, os inferiores, podemos só sentir Deus e adivinhá-lo, adivinhar é perceber essas respostas, que vem como? Vem por uma mensagem, vem alguém que fala alguma coisa comigo, a gente passa por uma situação, até um filme, não sei por que eu estou vendo, até um filme que traz uma resposta. São os caminhos insondáveis que Deus busca, que é a gente adivinhar, a gente perceber, mas precisa de estar aberto. Sabendo que esse Pai justo e bom, confiando que esse Pai justo e bom nos ama e amorosamente nos fará compreender esse ou aquilo caminho para a nossa vida. Porque muitas vezes nós vamos ter um querido, muito querido, numa situação muito difícil, de muita dor. E a gente vai pedir a Deus, a gente vai desejar, a gente vai ajoelhar e rogar a Deus para que cure aquela criatura. Muito embora a gente saiba que a doença, que a dor, às vezes é a própria cura, a gente pede. E nós temos o direito de pedir, temos mesmo. Porque Ele é nosso Pai, porque Ele nos ouve, porque Ele nos ama, porque Ele é Pai daquele filho, Davi. Ele é Pai daquele filho. E a nossa oração, a nossa intercessão é fundamental para ajudar aquela criatura. Mas muitas vezes ele perece. Tinha que ser assim. Porque era assim escrito. Porque era assim que precisava acontecer para nosso ensinamento, para o ensinamento daquela criatura. Era assim. Porque é a lei da vida. A morte é a lei da vida, né? Na vida encarnamos, sabemos que se tem uma coisa que todo mundo vai passar igualmente, o Emmanuel fala isso, né? Se há algo que nos iguala, se há algo que nos iguala, e a gente percebe claramente que a gente é igual uns aos outros, independente da situação econômica, da situação pessoal, independente de qualquer coisa,
Porque ela ceifa a vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Quando está ali naquele momento, a gente pode até abreviar, mas ela vai acontecer. Então, quando a gente passa por essa situação, a gente vai pensar assim, puxa vida, mas eu pedi. A resposta frustrou ao meu desejo, aquilo que eu pedi a Deus, mas nós não sabemos qual a necessidade daquilo tudo. Então a gente faz o quê? A gente confia, porque a gente sabe que Ele é o Pai. Porque a gente sabe que Ele é justo e bom. Porque a gente sabe, tem certeza absoluta, que o Espírito não morre, ele continua vivo. E aquela criatura que está ceifada ali, a vida material, também precisa da continuidade das minhas orações para que ela siga tranquila, serena, equilibrada. E se eu sou a mãe, se eu sou a avó, se eu sou a tia e consigo fazer isso, que façamos. Porque Deus conta conosco. Aquele irmãozinho ali vai precisar das nossas orações, do cuidado dos amigos espirituais para seguir esse caminho. Então são esses os caminhos de Deus. Então quando a gente está falando aqui da nossa relação com Deus, essa intimidade que a gente tem tanto custo, porque a gente coloca Deus num patamar de Senhor, de juiz, as outras encarnações nossas, em que nós estivemos nas religiões tradicionais, que traziam um pai que castiga, né? Um pai que severamente nos condena ao inferno, ou nos coloca no céu, ou faz alguma coisa ali que a gente vai ter que cumprir para a gente poder alcançar esse céu. E a gente, através da doutrina espírita, com essa compreensão de um Deus Pai justo e bom, que igualmente nos ama, que nos oportuniza quantas oportunidades forem, para nós que estamos no caminho, para aquela criatura perversa que a gente é filha de Deus. Ele ama aquela criatura e ele vai se amar por ela até que ele alcance a pureza e compreenda esse Pai justo e bom. Então, essa intimidade a gente precisa desenvolver. Talvez no silêncio do nosso coração, no silêncio da nossa prece, olhando a natureza, uma criança que brinca, vendo a nossa vida e percebendo assim, naquele momento, Deus estava comigo. Eu não estava sozinho. Os emissários do Cristo e Deus, nosso Pai, estavam ali, porque Deus me. Quando a gente vai falar do segundo grupo de leis que Kardec traz na terceira parte do Livro dos Espíritos, que nos fazem compreender a grandeza desse Pai, a gente então vai ver as leis que regem o nosso compromisso conosco mesmo. A lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição e a perfeição moral. São leis feitas por Deus que regem a nossa vida, a nossa trajetória. E quando fala em lei do trabalho, logo no início lá, Kardec bota uma questão que os Espíritos assim, o que é trabalho? Os Espíritos respondem, toda ocupação útil. Toda ocupação útil. Quem sabe o que é ocupação útil? Só eu, como consciência. Eu sei quando eu digo que estou trabalhando, mas não estou. Porque a minha consciência revela. Todo mundo está achando que eu estou trabalhando, mas eu não estou. Quem vai ser responsabilizado? Só eu. Muitas vezes eu estou fazendo alguma coisa e você olha, a pessoa está à toa ali, né? Mas eu estou em trabalho. Um dia, perguntavam para o Chico tinha mania de ler os jornais. Ler os jornais. Então, ele via aquelas notícias mais sanguinolentas, aqueles crimes, aquelas coisas horríveis, horrendas. Eu vou fazer, vocês não têm a menor condição espiritual de ler, porque aquilo me mexe com a minha mente. Eu fico ali. E o Chico foi perguntar, mas por que você lê isso tudo, com essa coisa que espreme até sangue nesse jornal? Eu leio e faço as minhas orações por esses irmãos, os que são vítimas e os que são algozes. Então, quem visse o Chico dentro, imaginava que ele estava à toa, só querendo saber o que está acontecendo. Ele estava orando. Trabalho é toda atividade útil. Então, a gente que vai... Esse é para a gente. E tem uma questão do trabalho interessante, porque a gente acha assim, a gente já pensou nisso, né? Eu vou morrer, vou descansar. É ou não é? Gente, eu estou exausta de vocês. Quando eu morrer, eu descanso. Já ouviram? Quando eu morrer, eu descanso. Mas não é verdade.
Só vai descansar, né, quem não entender. Que os espíritos superiores trabalham e trabalham muito. Nem que se a gente for para uma região, né, ainda de sofrimento, a gente vai descansar, porque estaremos na condição de sofrimento. Né? Por que isso? Porque somos seres. O nosso espírito não dorme nunca. O nosso espírito, nós, enquanto espíritos, não dormimos nunca. O nosso corpo dorme, mas o nosso espírito não. Nós, espíritos, não. Podemos ficar até sentados no corpo, mas nós costumamos acordar. O espírito continua em vigilância. Mesmo naquelas criaturas em que a consciência, o processo consciencial encarnado não está brotado, quando se encarna, brota o processo consciencial. Ele sabe quem ele é. Então, nós precisamos compreender que o trabalho, a gente tem tanta dificuldade em gostar de realizar atividades em favor de alguém, não, somos ainda, está certo. E a gente vai respeitar isso. Mas compreendendo, né, o que nós podemos fazer. E lá diz o seguinte, mas todo o trabalho útil, qual vai ser o limite do trabalho? Também tem essa questão no livro dos Espíritos. E os Espíritos inteligentemente respondem assim, o limite do trabalho é o limite das suas forças. Aí alguém vai dizer assim, mas você podia fazer mais alguma coisa, olha quantas possibilidades. Por que você não faz? Nós podemos julgar qual o limite da força do outro? Não sabemos. Não sabemos. O limite da força. E nós vamos dar conta de qual é o limite, de qual força. Eu fiz tudo o que eu podia. Se a minha consciência está tranquila de que eu fiz tudo o que eu podia, fiz mesmo tudo o que eu podia, está tranquilo. Mas se não, eu posso parar para pensar. Não tem culpa não, sabe, gente? É só a gente parar para pensar. Eu fiz tudo o que eu podia. É para a gente pensar. Se fiz, tá bom. Se não fiz, rebobina e começa de novo e faz no limite das suas forças aquilo que você pode fazer. Com excelência, porque isso é o melhor de nós. Ah, mas como é que nesse processo eu vou atingir essa perfeição moral, essa excelência? A excelência que nós podemos atingir no momento é fazer o melhor que nós podemos com as condições que nós temos hoje. Avançamos sempre. Avançamos sempre. E alguém vai olhar e vai falar assim, puxa vida, mas olha as possibilidades. Tem problema de família, tem doença. Podia fazer mais, né? Nós não sabemos. O que nós temos que dar conta é do nosso. Olhemos as nossas possibilidades, diante das nossas possibilidades. Estamos exercendo essa tarefa, fazendo o melhor que nós podemos, nas condições que nós temos. Se estamos no caminho. Com paciência, com tempo. Porque esse aperfeiçoamento moral virá. Não adianta a gente dizer, eu não quero não. Olha só, eu quero ver só esse mundo. Quero ver só esse momentinho aqui. Curtindo isso aqui. E acabou. Não quero esse negócio de evolução. Não quero isso. Não dá para a gente dizer isso. Porque estamos submetidos às leis amorosas de Deus. E que não há privilegiados, não há exceções. Todos nós estamos no processo de evolução. Todos nós vamos passar por esse processo. É da lei. É da lei. Precisamos nos burilar. Tem uma entrevista bem interessante que fizeram com o Rodão, que foi aquele que é criador daquela escultura, né, do pensador, uma escultura. A gente fala que é de mar, mas é de um outro material de grande excelência. E perguntaram ao Rodão como é que ele fez, né, daquela pedra tão bruta, tão rígida, aquela escultura tão linda. E ele falou, mas ela já estava aí. Eu apenas entrei. Eu apenas tirei os excessos. É isso. Porque a beleza está em nós. Somos criaturas de Deus. A beleza está em nós. Precisamos nos burilar e deixar brotar essa beleza. Às vezes a gente olha para a criança, a gente olha para o outro e só vê o lado ruim. Ele também tem beleza. E vai brotar. Um dia o Chico perguntou ao Emmanuel, o que vocês acham? O que você acha dos criminosos? O que você acha desses criminosos que estão aí? Ele fala, os criminosos somos todos nós, só que não estamos revelados. Nós temos a nossa conjuntura de erros, de crimes,
de desacertos. Talvez hoje, nessa encarnação, os nossos desacertos não sejam tão malévolos. Estamos enganados, não somos criaturas já puras, estamos no caminho. E quando a gente olha o outro, uma coisa que os espíritos superiores fazem, e que a gente vê isso revelado nas notícias, nos livros, é que eles nos ajudam sem nos julgar. Nos ajudam sem nos julgar. Porque se dependesse das minhas atitudes, hoje, ontem, 10 anos, para um espírito me ajudar, se dependesse, talvez eu não tivesse ajudado. Eu já errei tanto. Envergonho dos erros que cometi. Cada um pode dizer por si. Então os espíritos nos acolhem, nos ajudam, mesmo diante das nossas iniquidades. Quem somos nós, né, para negar essa cooperação, essa ajuda, esse auxílio, essa partilha a quem nos procura? Quem somos nós? Mas muitas vezes a gente o faz. Por quê? Porque nós temos o hábito de julgar. Ele não merece, ele não precisa, com ele não pode, para ele não, para ele sim, ele merece. Por quê? Por que não aquele? A morte, novamente nos dizendo, a morte teve a vida dos bons e dos maus. A gente fala assim, nossa, como uma criatura tão boa pode perecer, e aquela criatura tão ruim continua entre nós. Bom, bem-vindo ao mundo. Porque esse é um mundo de provas e expiações que caminha para a regeneração. E Deus continuou cuidando de nós. E Jesus, esse mestre amoroso, cuida de nós, independente das nossas iniquidades, independente de nós fizermos hoje ou ontem, Ele está conosco. Um terceiro conjunto de leis divinas, que lá na terceira parte mostra, tem a ver a nossa relação uns com os outros, a nossa interação de espíritos imortais, né? Que são as leis. Olá. As leis de sociedade, a lei de igualdade, a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de progresso, a lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. Essas leis têm a ver com a nossa interação. E quando começa com a lei de sociedade, vai dizer, mas que ideia genial de Deus! Nos criou para vivermos em sociedade. Como é fácil viver socialmente, ou não é, gente? Em família, então. Mas já pensou? Vamos fazer de conta que a gente é Deus. Nós nunca seremos Deus. Embora ele falou, né? Vós sois deuses. Jesus falou, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por que Jesus falou isso já de espírito puro? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus falou isso porque ele estava dizendo para mim, para cada um de nós, que para mudar, para cada um se mudar, nem ele pode fazer isso. O que ele não pode fazer, que a gente já pode fazer, é nos mudarmos. Porque Jesus não pode chegar com uma varinha aqui e nos mudar, não pode, nem Deus. Deus até poderia, mas Jesus não pode, por quê? Ele estaria contrariando a lei divina, que é uma lei de progresso, de ação e reação, de reencarnação. Então ele fala, podereis fazer o que eu faço, posso e muito mais. Poderemos um dia ser como Jesus, espíritos puros, fazendo curas, né? Libertando criaturas de obsessores, como ele fazia. Mas a nossa mudança pessoal depende de nós. Então, o que a gente pode fazer por nós, E aí nós vamos ver que na lei de sociedade, nós precisamos, se a gente fosse Deus, falava, imagina se a gente tivesse que viver, crescer, evoluir, só nós conosco mesmos. Já pensou? Como que seria difícil isso? E aí quando a gente estiver nesse patamar aqui, a gente convivia um com o outro. Então a gente vai aprendendo que convivendo, e é interessante que o erro do outro me ensina, né? O erro que eu cometo com o outro é da lei, que o erro que eu cometa com o outro me ensine pela lei de causa e efeito. Está gravado no nosso perispírito, é interessante isso, está gravado no nosso perispírito as nossas ações, as nossas inações. Né? Aquilo que a gente fere o outro, a gente grava na nossa bagagem perispiritual. Conta André Luiz, está no livro Nosso Lar, que uma mulher chegou nas portas do nosso lar
E ela queria muito entrar no nosso lar, ela chorava muito, desesperadamente, para entrar, estava no portão, e ela pediu, e o André Luiz estava ali no trabalho, que a gente sabe, no trabalho investigativo, depois me conta para nós, então ele vai lá e fala com segurança, que tinha uma mulher ali, que ela queria entrar, e a segurança vai ao superior, e fala, olha, foi dito que ela não pode entrar, essa irmã não pode entrar. E um dos guias que estão lá com o André Luiz vai até o portão, e fala com ela, olha, a senhora não. Aí ele fala com o André Luiz primeiro, com o André, olha os pontos negros, pontos pretos que essa moça tem no perispírito dela. Né? Que o perispírito é que traz a nossa corporificação, que espírito não tem corporificação, que vai trazer a nossa imagem no plano espiritual é o perispírito. Olha quantos pontos, ela tem mais de 100 pontos pretos no perispírito. Isso aí são crianças, né, que ela fez aborto entre as mulheres, são crianças que ela matou. E aí o mentor vai conversar com ela. Falando, ela pode ser atendida, quando não se trata de não ser atendida, essa irmã vai ser atendida. Nós vamos conversar com ela. E quando ele chega, esse coordenador, e fala com a mulher, ela começa a falar nesses pontos pretos, aí ela começa a xingar e a gritar, porque na verdade ela queria burlar, ela ia entrar. O processo de arrependimento fundamental, um trabalho de atendimento, para que essa irmã pudesse refazer, ela ainda não estava preparada para fazê-lo. E aí a gente vai observar que o nosso... Eu tenho até vergonha de morrer. Porque a gente fica imaginando que está marcado o nosso perispírito. As coisas que a gente levou os outros, pensa bem, gente. E a gente chegando lá, todo mundo vendo. Porque aqui a gente esconde o que a gente guarda no pensamento, no coração, o que a gente já fez. A gente esconde até da gente mesmo, tem vergonha de contar. Mas está gravado. E pela lei de progresso, na qual está dentro a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, nós vamos ter que experienciar aquilo tudo que nós provocamos no outro. Em geral, né, são os mesmos espíritos, talvez no mesmo lugar, mas se invertem as possibilidades. E aquele que era vulnerável, numa vida, o outro vai ser vulnerável. Talvez nós sejamos vulneráveis. E a gente olha e fala assim, nossa, nenhum de nós é vítima. Nenhum de nós é vítima. Isso não quer dizer, eu não estou querendo dizer que aqueles que realizam o mal, que aqueles que estão ainda praticando as iniquidades, não tem que ser, vamos dizer assim, ainda passar pelas experiências das leis humanas que precisam, porque essas experiências das leis humanas de privação de liberdade, enfim, são experiências necessárias até o seu progresso. Mas nós temos que considerar que as situações que a gente muitas vezes vê como injustiça não são injustiças. São situações que se revelam experiências para que aquela criatura possa aprender do mal que ela fez. Eu também não estou dizendo que alguém veio aqui para ser violentado, para ser estuprado, para ser morto. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo as experiências necessárias para que a gente possa aprender. Essas violências cometidas até por essas outras criaturas também serão de responsabilidade quem cometer essas violências. Se somos nós nos responsabilizamos por ela. Porque é da lei. É uma lei justa. É uma lei justa. Porque a gente aprendeu nas outras religiões que Deus vai remir as nossas culpas, os nossos erros. Que Deus perdoa e Ele nos perdoa. Jesus, quando estava na crucificação, Ele fala assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A gente está falando de perdão, é tirar a mágoa do nosso coração. A gente fala de perdão uns aos outros, de perdão, é porque Deus não se magoa conosco, de modo algum. Jesus não fica chateado quando a gente erra. Ele nos olha e cuida do jeito, sabendo que a gente errou, mas que a gente vai nesse processo, aprendendo, e vamos ter que nos responsabilizar pelos nossos equívocos, principalmente se esse equívoco machucou o nosso irmão. Isso não aprendi. Então, a gente vai dizer uma situação, que aqui me recorda agora, do livro Sexo e Destino, também de André Luiz. Tem lá um mentor, o nome dele é Félix, e esse irmão, esse orientador, ele faz um trabalho de ajuda a vários, um livro complexo,
muito profundo, que conta uma história de muito sofrimento, de muito fazer sofrer. E esse mentor, esse Félix, ele vai cuidar, ele faz um trabalho heróico, né, na esfera espiritual, para atender os irmãos ali, que estão sendo narradas as histórias dele. E no final do livro, já dando spoiler, a gente vai observar que o Félix foi que originou todas as iniquidades cometidas por aqueles irmãos que naquela situação estão juntos. Porque a gente não tem olhos dele, né? Só Deus sabe. A gente quer dizer que essas leis divinas, esses 3 grupos, queridos, essas 12 leis que estão na terceira parte do livro dos Espíritos, e que falam do caráter de Deus, do amor de Deus por nós, podem se resumir numa palavra só, chamada amor. Deus colocou suas leis no nosso coração. Está em Isaías, é uma promessa. Quando nós amarmos, não vai precisar de lei nenhum. Nada vai fazer que a gente magoe e machuque o irmão. Nada vai fazer que a gente violente a liberdade de alguém. Nada vai fazer com que a gente não trabalhe, não dê de nós o melhor que a gente possa fazer, porque estando já de posse desse amor que nos criou, que está em nós somos aquele mármore, aquela pedra bruta, que falta burilar. Deus criou o seu imenso amor. Quando a gente compreender e entender esse amor que Jesus tem por nós, que Maria, que o coração daquela mãe tem por nós, que Deus, no seu infinito amor, tem por nós não precisaremos nenhuma lei, porque as suas leis estão resumidas no amor. Eu quero encerrar aqui um pedacinho de uma página para Emmanuel, esse espírito de luz que tanto abre o nosso coração, que tanto abre a nossa visão. Quantas vezes Deus responde para a gente através de Emmanuel, né? Ele fala uma página chamada Oração e Atenção sobre o pedaço. É do livro Coragem, psicografia do Chico, fala assim: oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Ou ocorre com o sol, que não precisa descer ao campo para atender ao tal de erro que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede, em seguida presta atenção, algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente, imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, em nossa visão limitada, pareçam contra nós. Deus nos ama. Que Jesus nos inspire e continue nos abençoando hoje sim. Muito sim. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali
seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.